Advogado de Pablo Marçal se pronunciou sobre o laudo falso que foi postado nas redes sociais de Pablo Marçal. Antes, nós temos que entender o seguinte: Pablo Marçal deu uma entrevista onde ele tirou o corpo fora e jogou no colo do advogado. Então vamos fazer o seguinte: primeiro vamos relembrar, se você não viu, você vai ver agora, a entrevista do Pablo Marçal. Tá meio tumultuado, microfone de celular, mas dá pra entender alguma coisa. Se liga. A filha do médico que teria assinado esse laudo, disse que trata de laudo falso. Polícia Federal, Polícia Civil estão investigando. Mas com perigo? O laudo é verdadeiro? Vamos lá, a mulher disse, né, que a filha do médico lá que estava no laudo disse que aquele laudo é falso porque a assinatura é falsa e o pai dela nunca trabalhou naquele lugar, tá? E aí o Marçal vai responder. Ela falou: você confirma que o laudo é verdadeiro? Aí eu recebi, publiquei, aí sobre o Boulos. Eu recebi, publiquei e ele, eu recebi, publiquei e ele já sai do assunto. Vai começar a falar do Boulos. Que é um criminoso, alguém que não merece um pingo de respeito, usou dinheiro público para me destruir. Não, eu tenho que tratar ele como marginal mesmo, e que a investigação corra aí muito bem, e se conseguir inocentar ele, qual que é o... Aqui é uma falha muito grave. Essa entrevista aí foi péssima. Como assim inocentar ele? Inocentar ele de quê? Quem tá na berlinda de ter cometido um crime foi o Marçal, não é o Boulos. Quem postou na rede social documento falso, eu estou dizendo falso porque a polícia já fez a perícia e sim constatou que é falso, mas qualquer criança de 5 anos que batesse o olho naquilo ali saberia que era falso, mas os idólatras é claro que não. O Boulos não tem que provar nada, quem tem que provar é o Marçal. O problema dele é aceitar logo e avisar pra todo mundo que ele é cheirador de... Foi eu que dei o laudo, eu só publiquei. Novamente, não fui. Como é que é? Eu recebi o laudo e só publiquei. Não, foi eu que dei o laudo, eu só publiquei. Não foi eu que dei o laudo, eu só publiquei. Lógico, só que agora você está falando, agora ele tem que provar. Você verificou a veracidade? Quem postou, verificou. Você verificou? Quem postou, verificou. Ele tá agindo como se a rede social não fosse dele, entendeu? O alcance da rede social e as pessoas estão na rede social por conta dele. As pessoas acham que é ele que tá postando as coisas lá, não terceiros. Quando o senhor recebeu? Quando? Tem que checar com o advogado, ele que recebeu. Quando você recebeu, checa com o advogado que foi ele que recebeu. Quer dizer, ele se isentou de qualquer culpa. Bonito, né? Aí, o advogado, ele deu uma entrevista também muito breve, parece que estava saindo de algum lugar, e pegaram ele para indagar, né? Para fazer algumas perguntas. E o advogado se saiu tão mal quanto o Pablo Marçal, tá? Não sabe explicar direito as coisas, não. Vamos lá, vamos para a entrevista do advogado. Eu tive que adulterar a imagem e a voz porque não dá para passar limpinho, tá? Mas vamos lá. A questão do laudo, nós mandamos fazer um novo laudo, vamos aguardar esse laudo. Como assim? A questão do laudo, nós mandamos fazer um outro laudo? Como assim? Mandou fazer um outro laudo? Aquele laudo lá vocês mandaram fazer? Não ficou esquisito isso aqui? Eu acho que ele confundiu, eu vou passar o pano, vai. Eu acho que ele confundiu e quis dizer referente ao laudo, nós mandamos fazer uma outra perícia. Mas do jeito que ele falou aqui, a cabeça tá confundidinha, né, moço? A questão do laudo, nós mandamos fazer um novo laudo, vamos aguardar esse laudo. Esquisito, né? Esquisito é que ele tá... É o que eu falei pra vocês. Quando as coisas são de verdade, saem, fluem fácil pela boca. Quando você tem que fazer malabarismo, é complicado você se segurar, porque a verdade fica querendo sair da boca. Foi publicado, ele recebeu esse documento e simplesmente fez... Peraí, quem recebeu o documento? Porque o Marçal disse que foi você que recebeu. Ele disse que foi o advogado. Apesar que o Marçal primeiro disse que ele recebeu e publicou, depois ele disse que foi o advogado que recebeu. Agora aqui o advogado está dizendo que foi o Marçal que recebeu. Foi publicado, ele recebeu esse documento e simplesmente fez a inserção desse documento nas suas redes sociais.
E é assim que funcionam as coisas, então eu vou acabar com a reputação de alguém e eu não vou nem checar esse documento antes? É desse jeito que funciona? Né? Nós estamos falando aí de um candidato à prefeitura de São Paulo, nós estamos falando de um cara que tem milhões e milhões de seguidores, um cara que tem equipe, não é ele que tem que olhar tudo sozinho. Então nós também estamos tomando as providências no sentido de buscar uma perícia feita pelo candidato a respeito da veracidade ou não do documento. Agora eu pergunto a você, essa perícia, ela não deveria ter sido feita antes de ser publicada nas redes sociais? Isso aqui é a maior conversa para boi dormir. Ninguém esperava que ia dar esse rebuliço todo. E agora aí estão correndo atrás do rabo. E aí um fala uma coisa, o outro fala e vão se complicando. Você não confia na perícia da Polícia Civil? Não, nós não estamos falando que não confiamos. A gente não teve acesso a essa perícia ainda. Doutora, aproveita. Mas vocês foram primeiros a ter acesso ao laudo. O laudo estava com vocês. O Marçal está falando isso há 2 meses. Era esse laudo que ele tinha na mão? Em 2 meses não deu para averiguar se era verdadeiro ou não? O dinheiro para fazer perícia vocês tinham. Então, essa desculpa é esfarrapada. Doutor, aproveitando, mas ele fez uma publicação nas redes. Então, essa dúvida que ficou no caminho, porque ele fez a publicação. Ele não sabia que aquele seria um documento falso, e sendo que foi atestado pela Polícia Civil que realmente era um documento falso. Não, o atestado foi feito agora. Não, mas descobriram que é falso agora. Antes ninguém sabia. Ah, então antes eles não verificaram. É normal isso aí. Eu vou publicar um negócio para prejudicar uma pessoa, mas eu vou verificar para quê? Eu só quero prejudicar a pessoa. É assim que funciona. É assim que a direita conservadora age. Ou seja, até posterior à decisão difícil, né? decisão do TRE mandando suspender suas redes sociais. Ou seja, até a decisão não existia nenhum tipo de laudo. Mas ele tem responsabilidade por fazer essa publicação nas redes? Não, ele publicou simplesmente o documento que ele recebeu. Quem recebeu, moço, foi o senhor, foi ele. Tá complicado pra vocês, hein? É isso, ele publicou simplesmente o documento que ele recebeu. Sem checar, sem mandar fazer uma perícia. Mas sem comprovação nenhuma. Não, ele recebeu o documento e publicou na rede. Então a questão do questionamento se era um documento falso ou não veio depois. Mano, é um cinismo, é uma cara de pau, é um amadorismo. Não, então, isso a questão de ver se é verdadeiro ou falso foi depois que veio isso aí. Mas quando ele recebeu, era verdadeiro. Eles nem checaram. E nós já agimos no sentido de buscar a veracidade do documento. Ou seja, nós buscamos uma perícia particular daquele documento. Que legal, eu tô buscando uma perícia particular sobre aquele documento depois que eu postei ele e averiguar o que era falso, né? O certo era o quê? Ter feito isso antes. Eu tô falando pra vocês, mano, o bagulho é o ego do Marçal. Ele saiu por baixo na Globo quando o Boulos mostrou lá o exame dele. Ele saiu por baixo, ele não sai por baixo nunca, ele dá soco em nariz de tubarão. Ele que salva o piloto e o helicóptero. E aí, pra mim, na minha opinião, supostamente fizeram um bagulho às pressas aí pra apresentar pro Boulos não sair por cima. E aí tá dando essa merda toda. Particular daquele documento, é isso. Quem enviou pra ele então, esse documento? Ele recebeu pela... Quem enviou esse documento para ele? Porque existe a hipótese de supostamente esse documento ter sido criado por pessoas próximas, né? Mas é claro que isso nunca vai ser comprovado, pode ficar tranquilo, tá? E aí, uma pergunta tão simples, e quem enviou isso aí a ele? Ele recebeu pelas redes sociais. É uma pergunta simples se você for falar a verdade, a resposta, né? Mas quando a gente tem que pensar... Ele recebeu pela... Enviou pra ele então, esse documento. Ele recebeu pela mídia social. É isso, ele recebeu pela rede social. Bom, eu sei que você que já tem o Pablo Marçal como um deus, não importa a verdade, não importa as provas, não importa essa entrevista mequetrefe, a outra entrevista dele mequetrefe, você sempre vai dizer que ele está certo, ele nunca erra, ele tem uma estratégia e tal.
Mas os fatos estão aí. E eu quero terminar esse vídeo pedindo para vocês, porque eu tenho muita curiosidade de saber quanto vale essa arte em dinheiros da Rouanet. Se você tivesse que dar um dinheiro da Rouanet para essa arte, quanto você daria? Gente, isso aqui que essa mulher faz é incrível. Isso é arte. Quanto você acha que vale essa arte? Né? Não sei se é no Brasil, se não é, mas no Brasil, olha, a Lei Rouanet pagaria muito bem por isso aí. Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.